Se você é novo no canal, esse vídeo é para falar sobre o seu casamento, sobre o preparo para o seu casamento, para o meu casamento. Oiê, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um dia e o texto de hoje é o mesmo de ontem, se encontra em Gênesis capítulo 24, o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos para fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. E a palavra que o Senhor trouxe para eu compartilhar com você hoje é que Ele está vindo e tem um lugar específico, tem um tempo determinado. E saber disso é muito bom. Saber que o Senhor nos dá essa direção, é o Senhor que nos apresenta, é o Senhor que prepara tudo de forma assim mais improvável, é o lugar mais improvável, da forma mais improvável no tempo dele. E hoje eu estava assistindo um vídeo, né? Tava lá rolando o feed do Instagram. E como eu gosto muito de assistir, eu estava vendo um vídeo sobre testemunho. E era um casal que estava contando a história de como que eles se conheceram. Eles se conheceram em uma meia maratona. E aí eu pisquei assim o alerta, né? Eu falei, eu vou assistir, eu vou prestar atenção. E foi algo assim muito incrível, porque eles estavam correndo, ela estava muito distraída, fazendo aquilo que provavelmente ela estava acostumada a fazer. E surge um corredor do lado dela, acompanhando, né? E começa a falar com ela, mas ela estava com um fone de ouvido. E ficou mais um tempo correndo, tirou um fone, ele continuou falando, tirou outro fone e eles começaram a conversar. Não vou contar a história toda aqui, mas resumo da história, um tempo depois ela foi participar de uma outra corrida e resolveu não falar com ele, mas passou um tempo e ele falou para ela que ia participar da corrida e ela falou, eu também, né? Nos vemos lá. E nessa corrida ele pediu ela em namoro e uma corrida um pouco depois ele pediu ela em casamento. Então, o que eu quero compartilhar com você hoje é que o Senhor, Ele faz as coisas de forma improvável. Né? Muitas vezes nós ficamos imaginando e falando com o Senhor, eu gostaria que fosse dessa forma. E isso é muito bom quando nós apresentamos diante do Senhor, né, os nossos sonhos, o desejo do nosso coração. Mas eu gosto de falar também que não tem como colocar Deus dentro de uma caixinha. Isso é limitar aquilo que Ele pode fazer, o poder dele, as conexões, o que Ele conhece que nós não conhecemos, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, tudo aquilo que você pede, Ele pode fazer infinitamente mais. Aquilo que você imagina, Ele pode fazer além. E às vezes você fala, mas eu não tenho condição, né? Mas como eu já falei muitas vezes, né? Eu moro em uma cidade pequena. Mas outro dia o Senhor me fez pensar que a minha cidade, através de uma amiga que mora nos Estados Unidos,
ela falando sobre a importância da minha cidade. Ela não é de Petrópolis e aquilo me despertou realmente, assim, não para a visibilidade da minha cidade, mas para aquilo que Deus pode fazer eu estando aqui. E ela começou a falar que eu sou uma princesa. Se você está assistindo, não vou falar o nome dela aqui, mas um beijo grande para você. Em breve vocês vão ter oportunidade também de ver uma entrevista que eu tive prazer de fazer com ela para o canal dela aqui no YouTube. Ela falando que eu moro numa cidade imperial. E eu parei e fiquei pensando, eu falei assim, é verdade, Senhor, eu moro numa cidade turística, né? Às vezes a gente pensa muito na nossa limitação, né? Eu penso muito nas probabilidades. Não trabalho na área de exatas, mas eu penso muito sobre probabilidades. E eu falei, poxa, qual é a probabilidade de eu conhecer uma pessoa, né? Aqui, na minha cidade. E a probabilidade é enorme porque temos festas o ano inteiro e tem muitas pessoas, um volume muito grande de turistas. E a minha cidade em si, né, que tem um número considerável de pessoas. Mas ainda assim, eu sempre falei com o Senhor, eu moro em uma cidade pequena, né, como que vai ser, como é que o Senhor vai fazer. Enfim, o que eu tenho para dizer para você é que Deus faz. Ele faz. Ele não está limitado à geografia, ele não está limitado ao lugar onde você se encontra hoje. Ele não está limitado nem à tecnologia, né? Porque com a tecnologia nós temos a possibilidade também de conhecer milhares de pessoas. Hoje eu conheço muitas pessoas de várias redes sociais que eu não conheço pessoalmente, mas que eu desenvolvi uma amizade com essas pessoas, um relacionamento. Então, pensar sobre isso, né, é você realmente assim descansar e pensar que você realmente não pode fazer, mas Deus pode fazer. E Ele pode te levar, né, como fala aqui, que o servo Eliezer tomou os camelos, né, partiu com aquilo que era de Abraão e foi até a Mesopotâmia. Talvez Rebeca nem imaginasse, eu ainda vou chegar nessa parte, mas talvez Rebeca nem imaginasse que chegaria alguém no lugar onde ela estava. Ali, quando Eliezer chega, ele faz aquilo que era de costume depois que se chega de uma viagem, né, que se chegava de uma viagem no deserto. Ele dá água para os camelos, né? E ele vai no momento específico, que era o tempo em que as moças saíam para tirar água. Ele sabia que de alguma forma ele ia conhecer alguém ali, naquele tempo específico, que era o momento que as mulheres iam até o poço. Então, Deus, ele também sabe. Deus, ele sabe o tempo específico, Deus, ele sabe o lugar, e a gente só precisa descansar. Como eu orei, como eu falei ontem, descansar nos cuidados do Senhor e naquilo que nós não estamos vendo, mas que Ele está vendo e Ele já tem tudo preparado. Então que você descanse hoje nessa palavra e creia que tem um lugar específico para você encontrar com seu futuro esposo e tem um tempo determinado por Deus. Amém? Bom, se você é novo aqui no canal, se esse conteúdo faz sentido para você, ou se você conhece outras pessoas que estão orando com propósito, buscando pelo casamento, esperando, se preparando, que você possa enviar
esse vídeo para essas pessoas. Que você sinta vontade também para deixar o seu comentário, para seguir o canal, se você vê que tem assuntos, temas relevantes para você, e ativar as notificações, porque todos os dias, por enquanto, nós temos novos vídeos com uma nova palavra para você. Temos vídeos de oração também para você orar junto comigo, e muitas outras novidades vêm por aí. E é isso, muito obrigada e tchau, tchau.